ser transformado, que você precisa de abrir o coração para Deus e não para o homem, que você tem aberto o coração para o homem, para a corrupção do qual eles estão praticando aqui em Israel, e você precisa de abrir o coração para Jesus, para Deus. Jesus dizia para Nicodemos, porque Nicodemos era um homem que estava ali, sempre questionando várias situações. E aqui vem dizendo, Nicodemos respondeu no versículo 9, e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes disto? Olha, muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós buscamos algumas coisas, não pedimos a orientação de Deus, e achamos que realmente somos mestres na palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia eu conheço, eu sei, eu falo, eu desfalo, mas o Jesus vinha dizendo, você é mestre, Nicodemos, e não tem esse conhecimento. Você é pastor, Nicodemos, e não tem esse conhecimento. Aí Jesus vem dizendo no versículo 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar da celestial? E ninguém subiu ao céu, olha, preste atenção no versículo 13, e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O único que desceu do céu e veio aqui a essa terra para trazer remissão, para trazer perdão, para que o pecador pudesse novamente se redimir e ter um encontro com Deus, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o que desceu e ascendeu ao céu. Nenhum outro subiu, só Jesus subiu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós, hoje seres humanos, evangélicos, católicos, espíritas, cremos realmente em Jesus, depositamos a nossa fé em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele? Será que nós somos realmente, Ele diz, sede meus imitadores, será que nós estamos realmente imitando a Jesus aqui no planeta Terra? Nós estamos amando verdadeiramente ao próximo como Jesus amava? Trazendo a verdade à tona para que eles possam ser libertados, para que o povo de Deus possa ser libertado? Não ficar nessa escuridão espiritual que hoje existe, infelizmente, no planeta Terra, onde muitos estão dentro de igrejas, estão perdidos dentro da casa de Deus. Quantos e quantos estão perdidos dentro da casa de Deus? Muitos, milhares, milhões de pessoas estão perdidas dentro da casa de Deus. Por quê? Porque não estão sendo realmente discípulos de Jesus, não estão preocupados realmente em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, em buscar levar salvação para o seu próximo. As pessoas hoje não têm essa responsabilidade. Hoje nós estamos vendo qual a maneira que o mundo está se comportando diante dessa situação caótica que nós estamos vivendo. O planeta Terra está gemendo, a natureza está gemendo, e o ser humano ainda assim não está reconhecendo que tudo isso é profecia. Jesus está voltando e nós precisamos de nos preparar, trazer pessoas para o lado de Cristo, tirar ela do poço, da lama, e trazer para a limpeza de coração que só Jesus pode fazer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele transforma verdadeiramente, e você começa a andar nos princípios de Deus, não na vontade do homem. Nicodemos, você é mestre, Nicodemos, e você não entende o nascer de novo, o ser sepultado nas águas e nascer de novo, ser nova criatura.
ter fé em Deus, seguir os princípios e não as normas da qual muitos pastores colocam para que você possa seguir o que ele quer e não o que agrada a Deus. Nicodemos, vamos e venhamos, Nicodemos, você é mestre, você é pastor, Nicodemos, você está vendo do jeito que a igreja hoje está andando no planeta Terra, você precisa de despertar essa igreja, Nicodemos, você precisa de dar um puxão de orelha nessa igreja, e eu estou aqui para te orientar, para te mostrar o verdadeiro caminho, para que não desvieis nem para a esquerda nem para a direita, mas siga o caminho do qual eu vou te mostrar, Nicodemos. Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos ele entendeu. E ele vem dizendo, assim como Moisés, Jesus falando para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Qual foi a razão de Moisés levantar a serpente no deserto? O povo estava transgredindo a palavra de Deus, o povo de Deus estava transgredindo. Eles não queriam dar atenção à palavra de Deus. Deus foi obrigado a mandar escorpiões e cobras venenosas para que o povo perecesse ali, porque eles não queriam saber. Todo aquele que era picado e olhasse para a serpente lá na haste, ele era curado, mas nem todos acreditaram. Moisés dizia, eles não acreditavam, eles morriam na ignorância, mas não abriam o coração para Jesus. E hoje não está sendo diferente. Estamos mostrando a verdade diariamente, aqui na TV Sinec, na TV Novo Tempo, nas transmissões que as igrejas adventistas estão fazendo. Várias transmissões através do YouTube, do Facebook, do Instagram, várias plataformas, está sendo pregado a verdade para que as pessoas possam despertar. Não digo as pessoas da igreja adventista, eu digo as pessoas de uma forma geral, principalmente adventista. Porque dentro da igreja há muito mais problemas do que nós imaginamos. A igreja, ela é um hospital, e no hospital só entra quem está doente, quem está são não precisa de médico. E o médico é Jesus. E todos nós estamos enfermos, necessitando de Jesus nas nossas vidas para sermos curados. Curado do quê? Dos enganos que o mundo vem trazendo para dentro das igrejas. Porque hoje o mundo vive dentro da igreja, sendo que a igreja é que teria que levar a mensagem e transformar o coração daqueles que estavam lá. Pastores que têm um conhecimento da palavra de Deus, anciões, padres e outras pessoas que estão na liderança das igrejas, que poderiam estar pregando a verdade, que se dizem mestres, mas infelizmente não são mestres da verdade, e sim mestres do engano, deixando pessoas perecerem por causa da ambição, da vaidade e do orgulho. Uma tristeza, mas Jesus aqui ele vem resgatando Nicodemos, que era uma peça muito importante para a pregação do Evangelho. E todo aquele, ele vem dizendo, todo aquele que crê no Filho do Homem terá vida e vida eterna. E Jesus, ele nos dá a vida eterna. O povo judeu, os líderes, sacerdotes da época de Jesus, eles colocaram lá uma separação entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos não podiam mais ficar junto com os judeus, que saía guerra constante. E quando eles saíram do Egito e vieram, Deus deu à família de Jacó várias terras, a cada um dos seus filhos. E ali eles distribuíram. E Jacó, por sua vez, ele ficou lá com Samaria. Aqui vem dizendo, no capítulo 4 de João, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, do que João, ainda Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, lá de Siquém, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, versículo 11, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e esse poço é fundo, como pode? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu à mulher, ali no diálogo entre os dois, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava lá para resgatar o povo da Samaria, e resgatar, unir novamente os dois povos, para que fosse um povo só. Em Jesus, as cidades estavam ali em guerras constantes, não podia um passar pela cidade do outro, que havia intrigas, mas ali Jesus, ele vai, nesse episódio da mulher samaritana, chega ao poço, vai dialogando com ela, e ela vendo que ele era judeu, mas como é que o Senhor conversa comigo? E outra, era mulher, não podia um homem conversar com uma mulher que estivesse só. E ali Jesus, ele disse para a mulher, olha que interessante aqui, ele disse à mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Então ela estava com o marido de uma outra mulher, ela já teve 5 maridos, porque ela era uma prostituta, e ela estava juntamente com outro homem, e ela disse para Jesus que ela não tinha, ela foi sincera naquilo que ela dizia. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorarei o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus estava preocupado, porque eles estavam muito distantes, fazendo acepção na irmandade. Na irmandade ali havia acepção, havia separação entre esses dois povos, que não deveria de haver. E Jesus, ele veio ali para apaziguar esses povos, trazer a verdade, porque o propósito de Deus não era salvar somente os judeus e os samaritanos, é salvar todo o planeta, todo ser humano, todo aquele que vem de Deus, porque nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor, e temos que estar preparados para estar com Ele, e não temos que fazer acepção. Por isso que nós não pregamos placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós cumprimos direitinho aquilo que está escrito, não ouvindo aquilo que muitas vezes o homem fala, se for segundo o que está escrito e for para a salvação, eu vou dar ouvido e vou seguir. Agora, se for somente porque ele tem o desejo de falar, ele interpretou dessa forma, não. Eu não vou seguir, porque não está escrito dessa forma. Não quero. Jesus disse: eu sou, e eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falaste com ela? Porque era um escândalo para o judeu conversar com uma pessoa que é samaritana. É como hoje, muitas vezes você vai, eu ouço, tem algumas denominações que falam paz de Deus,
somente para os irmãos. Para aqueles que não são irmãos, não existe paz de Deus. É bom dia, boa tarde. Que Deus é esse? Que só entre eles, fazendo acepção das demais pessoas, a paz de Deus tem que ser dada a todos. A todos, porque a paz de Deus é para mim e para você, católico, espírita, adventista, assembleiano, congregacionista, para todos. Não é a paz de Deus somente para o meu grupo. Assim fazia os judeus. Era só entre eles viviam entre eles, e os demais não tinham, porque o povo escolhido, eles se ergueram, colocaram o orgulho diante da palavra de Deus. Nós fomos escolhidos, vocês não. E não existe isso. Como é que eu vou ganhar alguém se eu não mostro o amor, a verdade e a justiça? Se eu não mostro um carinho pela pessoa, um respeito? Porque eu desejo para um a paz de Deus e para o outro eu não desejo? Se tem uma família ali, pai e mãe, o pai é da igreja e o outro, a mãe não é, eu vou dar paz de Deus para o pai, e a mãe que vive junto com o pai, eu não vou dar paz de Deus? Muitos acabam agindo dessa forma, e não é assim que Jesus nos ensina. Jesus, ele veio dizendo, olha, vou voltar aqui a falar, Nicodemos, você é mestre e não sabe pregar a palavra de Deus, não sabe pregar o amor, não sabe se comportar como um verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus? Infelizmente há esse tipo de coisa. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecer aquilo que o homem fala, mas conhecer aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus, porque aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus é salvação. Jesus veio a este mundo justamente com esse propósito, de trazer a verdade para que nós possamos ser livres, porque muitos estavam ali iludindo o povo, enganando o povo, fazendo do povo escravos realmente. Não estavam mais em Babilônia nem no Egito, mas estavam em Israel sendo escravos dos sacerdotes, dos fariseus, porque eles queriam tirar vantagens, eles não estavam preocupados com a salvação do povo e se encontrarem realmente com Jesus. Tanto é que eles não reconheceram a Jesus como Filho de Deus, eles perseguiram Jesus até matá-lo. Eles foram, entregaram a Jesus para os romanos, para que pudesse ser morto, e eles dizendo para eles mesmos, agora nós vamos pregar o que nós queremos. Satanás, ele sempre agiu dessa forma. Ele sempre quis destruir a palavra de Deus, mas ele nunca teve êxito. Nunca vai ter. Nunca vai ter, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, e ela está sempre aquecida no coração daqueles que realmente, dos remanescentes que buscam a verdade, porque somente a verdade vai libertar. Não adianta eu querer ficar batendo na mesma tecla, achando que eu tenho a verdade, que eu sou a verdade. Não tem esse porém. Nós temos que entender que Jesus é a luz do mundo, vem dizendo aqui no capítulo 8, versículo 12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me vê, quem me segue, não andará em trevas, mas terá luz, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Aí perguntaram para Jesus, disseram, pois, da onde o Senhor é? Onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceriam a meu Pai. Então eles estavam ali numa situação realmente muito precária, porque eles não estavam reconhecendo o Filho de Deus, uma pessoa que estava no meio da população ali, curando, trazendo amor, reconciliação, uma pessoa boa que ajudava ao próximo, que amava, fazia todo o possível, dava a sua vida pelas pessoas,
Mas eles mesmos não davam a vida por ninguém, pelo contrário, eles tiravam a vida daquele que buscava os caminhos do Senhor. Tanto é que depois que Jesus ascendeu ao céu, seus discípulos continuaram aqui, foram perseguidos. Eles ainda assim não reconheceram a Jesus como Deus verdadeiro. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar no terceiro dia, e ele ressuscitou, eles não deram ouvido. E muitos hoje não estão dando ouvido da mesma forma. Por quê? Porque não agrada a eles. Eles querem um caminho largo, eles querem um caminho de fartura, eles querem um caminho onde posso fazer aquilo que eu quero. Não tem problema nenhum. A igreja verdadeira de Cristo, ela tem que andar nos princípios de Deus, ela tem que olhar para Jesus, porque nós estamos sendo picados todo instante pela serpente, pelo escorpião. Estamos sendo picados diariamente, com tudo que nós estamos vendo na televisão, na internet, no nosso dia a dia. Nós estamos sendo picados. E só quando nós olharmos para Jesus e abrirmos o coração e crermos nele, é que nós vamos ser curados. Aí nós vamos ser curados. Porque esse mundo, eu louvo a Deus, já está chegando ao fim. Está se acabando tudo. Esse mundo de pecado, de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, vai terminar. E Jesus vai levar aqueles que buscaram ele, como ele veio dizendo para Nicodemos, para a mulher samaritana, e para mim e para você. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Mas quantos estão dando verdadeiramente ouvido à voz do Senhor? Eu amo a Jesus, mas eu sigo o meu caminho. Eu faço as mesmas coisas. Eu continuo vivendo no mundo. Eu continuo a usar tabaco. Continuo a usar bebida alcoólica. Eu continuo enganando as pessoas. Eu estou na igreja, eu estou buscando a Jesus. Eu continuo a me prostituir. Eu continuo fazendo tudo errado, mas Jesus me ama. Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. E cada um que age dessa forma está enganando a si mesmo, porque a Jesus ninguém engana. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quem sou eu e ele sabe quem é você. Ele sabe o que você pensa e o que você fala. Ele sabe o que eu penso e o que eu falo. Meus pensamentos, as minhas palavras e os meus atos. Eu tenho que clamar ao Senhor todo dia, porque meus pensamentos não são bons, muitas vezes. As minhas palavras não são boas. As minhas atitudes não são boas. E eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de entender que eu preciso de mudança, e quem pode me mudar é Jesus. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que seguir aquilo que está escrito e não o que o homem vem dizendo. O homem vem mudando o mandamento, o homem vem mudando o tempo, o homem vem mudando tudo. Não estão seguindo mais os princípios da palavra de Deus. E não é só em um determinado local de igreja, não. São todas as demais. Todas as demais hoje estão buscando somente o que agrada a eles e não o que agrada a Deus. Assim como Caim ofereceu a oferta, Senhor, aqui está a oferta. Estou dando o melhor que eu tenho, mas agrada a Deus, é o que Deus pediu? Não é. É aquilo que eu acho que é bom. Quando eu canto, eu acho que a música que eu cantei, independente do ritmo, dos instrumentos, não importa se é uma música badalada, se é uma música, é um rap, é um rock, eu estou cantando para Deus. Mas você tem certeza que Deus se agrada da música, do louvor? Se é que é um louvor? Você tem certeza? Os anjos cantam com suavidade, nitidez, não há barulho instrumental, não há barulho instrumental, aquele barulho mais alto que a voz, que dói os tímpanos, ou faz o seu corpo se remexer, porque a música que você está cantando não é um louvor. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de amor. Deus está falando para mim e para você, vocês estão perecendo porque vocês não querem me ouvir, vocês estão aí buscando a sua própria vontade. Olha o que está escrito aqui, no capítulo 8, no versículo 41. Vamos para o 40 aqui. João, capítulo 8, versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto,
vós fazeis a obra de vosso pai? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir as minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais a palavra, porque não sois de Deus. Olha que tristeza. Olha que tristeza. Um povo que se dizia um povo de Deus, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, não deram crédito à sua palavra, não acreditaram que ele estava trazendo salvação, dizendo que ele estava falando dele mesmo, que ele não estava falando de Deus. Se vocês fossem verdadeiramente filhos de Abraão, vocês saberiam quem sou eu, Jesus vem dizendo. Mas porque vocês não são filhos de Abraão, vocês não conhecem a mim. Que tristeza. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Que tristeza, irmãos. A igreja de Cristo, a igreja verdadeira, precisa de despertar. Precisa de se libertar do mundo que já está dentro da igreja. Precisa de seguir a vontade de Deus e ser luz para este mundo que está na escuridão. Não podemos mais viver dessa forma, irmãos. Eu vejo que nós temos pregado em várias igrejas, temos cantado e temos observado como que os nossos irmãos estão se comportando diante da presença de Deus. Como se estivesse num lugar qualquer, como se estivesse num encontro só, não num lugar de adoração, num encontro social, aonde eu posso me vestir do jeito que eu quero, onde eu posso falar as palavras que eu quero, aonde eu posso cantar as músicas que eu quero, aonde eu posso adulterar, aonde eu posso roubar, aonde eu posso fazer tudo errado, eu estou dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a liderança está agindo da mesma forma que no passado. Da mesma forma que a liderança lá em Israel queriam matar Jesus, hoje a liderança não quer matar Jesus, mas quer matar os filhos de Jesus, as ovelhas da qual o Senhor tem. Eles querem destruir, porque eles não estão pregando da forma que se prega. A liderança geral é momento dela se manifestar, dela pegar e abrir a garganta e dizer, olha, filhos, aquele que não quer servir a Deus, como Moisés, quando desceu do monte, com os mandamentos, e o povo estava ali, adorando o bezerro, aquele que é de Deus, venha para cá, e aquele que não é de Deus, continue aí. Continue aí. Associações, a direção das igrejas, tem que se manifestar e dizer, aquele que é de Deus, venha para os caminhos do Senhor. Aquele que não é, vai continuar da mesma forma, na imundície, na sujeira, na mentira. Não tem como. Precisamos de abrir o coração. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus, ele estava neste mundo, fisicamente, para resgatar, para curar, para trazer vida a seu povo. Mas só que cada cura que Jesus fazia, os fariseus, eles iam contra, porque eles queriam de qualquer jeito
incriminar a Jesus, que ele estava transgredindo os mandamentos de Deus. E aí Jesus chega numa situação que ele diz: quando um animal dos seus cai no buraco em um sábado, o que vocês fazem? Vocês deixam ele ali, passa-se o sábado e depois vocês vão retirar ele do buraco? Ali eles se incomodavam porque era o animal deles, eles não queriam perder porque era dinheiro, eles iam lá e tiravam. Agora um enfermo, uma pessoa que está necessitada, que precisa de ajuda porque é sábado, não vamos ajudá-la? É claro que vamos ajudar, e sem buscar recompensa. Tem que ser espontâneo, uma coisa que tem que haver é amor verdadeiro, e Jesus mostrava o amor verdadeiro, por isso que ele mostrava para os judeus como que se guardava o sábado, não fazendo dessa forma, mas sim amando ao próximo, não cuidando dos seus próprios interesses no dia do sábado, mas sim fazendo aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada o homem. Não ficar na frente de uma televisão no sábado, não ir para o estádio, não ir para um bar, não ir para uma festa, mas sim adorar a Deus e lembrar que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nelas há. É isso que é importante. Deus é um Deus maravilhoso. Ele não quer que nenhum dos seres humanos se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Mas infelizmente nem todos querem se arrepender e querem ser salvos. Querem aproveitar os momentos que vivem aqui no planeta. Querem se regozijar daquilo que o planeta oferece, daquilo que o mundo está oferecendo, não aquilo que Deus está oferecendo. Deus está oferecendo vida eterna, aonde você não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Enquanto o mundo te oferece, mas depois você tem dor e seu dinheiro não consegue aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Os seus amigos não conseguem fazer nada para você. Não adianta dinheiro no mundo tentar resgatar aquele que está numa enfermidade terminal, porque o dinheiro dele não vai comprar. Mas quando você tem a Jesus, você nunca está no momento terminal, porque Jesus ele renova, ele restaura a vida do ser humano. Ainda que morra, viverá. Você já pensou nisso, meu irmão? Em viver ao lado de Cristo? Cristo é maravilhoso e Jesus te ama. Ele diz: eis que estou à sua porta, batendo, para que você dê ouvido a mim e siga os meus passos, siga aquilo que eu mostrei para vocês. Eu segui a palavra do meu Pai, tudo o que o meu Pai me pediu, assim eu executei. Vamos fazer a vontade de Deus. Eu gostaria de cantar esse louvor agora também, que fala desse amor verdadeiro. Pois eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, e o oleiro é Jesus. Faz-me um vaso de honra, resplandeça com a luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Senhor, quero sempre fazer teu querer, eu quero te obedecer. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de vencer. Eu rendo-lhe a vida,
Para o teu serviço, aonde mandares irei, e a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Faz-me um vaso de honra, resplandeça com a luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Inunda-me, pois necessito de ti. Jesus curou vários cegos. E Ele quer curar a mim e você dessa cegueira espiritual. Ele quer trazer luz para que nós possamos entender e abrir o coração, entregar a nossa vida a Ele. Que Deus te abençoe. E desde já, eu desejo a você que a paz do Senhor Jesus Cristo faça morada em coração. Que Jesus nasça todos os dias em seu coração. Que Deus te abençoe e até terça próxima, se assim Deus o permitir.